Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação aqui direto de Cambé, no estado do Paraná. Dessa vez para tentar ajudar o produtor, o que ele precisa ter em mente, como fazer uma boa escolha de cultivar na hora de iniciar a próxima safra. Para isso a gente está aqui com o Francisco Soares, presidente da TMG, que vai ajudar a gente nessa conversa. Francisco, a gente está ali a menos de um mês de uma próxima safra, muitas opções de cultivar no mercado. Aquele produtor que precisa escolher para iniciar um novo plantio, que pontos ele precisa ter em mente para fazer uma boa escolha? Bom, é uma escolha muito delicada, né? A escolha da cultivar talvez seja a principal escolha do produtor dentro do processo de plantio. Ele precisa ter em mente, e ele já conhece muito bem o solo, né, a condição climática que ele tem. Uma coisa muito importante é que dificilmente uma cultivar só vai conseguir suprir todas as necessidades ou as características que ele precisa dentro da área. Então ele precisa escolher 2 ou 3 cultivares que ajudem a escalonar o plantio. Tem variedades que vão bem mais no início do plantio, outras vão melhor no final do plantio. Então essa época de plantio é muito importante, ele ter essa referência. Resistência a doenças, né? Então a gente sabe que várias doenças acometem a soja, então ter variedades mais resistentes a certo tipo de doença, ou a certo nematóide e outras não, para ele conseguir facilitar o manejo e não todas as variedades não chegarem com o mesmo problema na mesma hora. Então ter essa variabilidade dentro da lavoura é importante, né? Enfim, atender as recomendações, né, que são o vazio sanitário, as recomendações de manejo, né, o plantio numa área limpa, sem presença de plantas tigueras voluntárias para não trazer doença mais rápido para a lavoura. Enfim, a escolha da variedade é muito importante, pensando em doenças, em época de plantio e escalonamento de colheita. Isso aí é fundamental para uma boa lavoura, para uma boa cultura. E aí essa escolha vai variar pela necessidade de cada produtor e também pela região, né? Não é a mesma cultivar que vai funcionar para qualquer um. Sim, não é a mesma cultivar que vai funcionar para todos, tanto é que nós temos hoje no mercado centenas de cultivares de soja e todas elas se adaptam de uma maneira diferente, a tipo de solo, a tipo de altitude é muito importante também, ao clima, né, da região. Então, e o agricultor que está há anos plantando, ele tem uma noção muito boa, né, do que acontece na região dele, e com isso, com essas informações todas, né, e com uma boa ajuda de um agrônomo, de uma pessoa que ajude ele no dia a dia, ele consegue boas cultivares hoje no campo para fazer uma composição, né, um arranjo melhor possível dentro da propriedade. Francisco, com safras cada vez maiores, áreas cultivadas aumentando, é importante também ter um planejamento para a aquisição dessas cultivares, até para não acabar ficando sem aquela cultivar que ele desejaria. Com certeza. Existe, é limitado, a produção é limitada, a produção de sementes de qualidade é limitada. Então, se o agricultor pensa numa variedade específica, num produto específico, ele tem que se antecipar para conseguir a cultivar que ele deseja, na quantidade que ele deseja. Precisa estar atento, sim, porque são volumes limitados que podem acabar caso a oferta e demanda não seja equilibrada. E pensando naquele produtor que vai mudar de cultivar, é interessante ele fazer esse plantio em pequenas partes primeiro, ir se adaptando, já pode fazer um plantio longo. Qual que é essa recomendação para quem vai iniciar uma nova cultivar? Sim, hoje as empresas de pesquisa estão muito avançadas e nós conseguimos entregar dados muito consistentes para os produtores a entrar numa área relativamente grande dentro da propriedade logo no primeiro ano. Então existe informação técnica para uma área maior. Mas a recomendação que eu faço, e eu acredito que todo mundo usa, é você ir trocando isso devagar e fazendo esse escalonamento de troca no decorrer dos anos. Se você vai bem com a cultivar, você não vai trocar toda ela no ano seguinte. Então você troca metade, no outro ano você troca mais metade, e assim você vai escalonando a sua troca e minimizando o seu risco também, porque é uma variedade que você conhece, né, e você não vai deixar de plantar ela de um ano para o outro só porque chegou uma nova. Então esse escalonamento de troca é importante também e é seguro, minimiza os riscos, no meu ponto de vista. Francisco, para a gente encerrar, como que você tem visto o comportamento do produtor brasileiro? A gente, né, as novas cultivares saem todos os anos, estão sempre sendo renovadas. O produtor, ele tem essa facilidade de fazer essas trocas e ir aceitando tecnologias novas, ou ainda tem muita gente que acaba ficando preso àquela cultivar que funcionou lá atrás e até hoje, de repente, não tem mais os mesmos rendimentos? O Brasil, ele é grande, né, e existem várias tendências de adoção de novidades dependendo da região, né? Tem regiões que são muito aptas às novidades, tem regiões que são mais tradicionais.
né? E eu acredito que no modo geral, o agricultor brasileiro ele é muito ávido às inovações e às coisas novas, né? A trocar e a conhecer. Então eu vejo que é uma tendência natural dele a buscar novidade, Porém, tem agricultores mais tradicionais e que se adaptam bem a uma variedade e demoram um pouco mais para tomar decisão. Mas, de maneira geral, o agricultor brasileiro é super inovador e vai atrás do que é melhor mesmo e na evolução da lavoura e aumento de produtividade. É isso que eu vejo do agricultor brasileiro. O Francisco Soares, presidente da TMG, conversou com a gente para mostrar alguns pontos que o produtor precisa ter em mente na hora de escolher a sua cultivar para iniciar o plantio da próxima safra. Você continue ligado no Notícias Agrícolas, que daqui a pouquinho tem mais programação para você. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.